Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, nessa hora, nesse momento, nesse lugar, onde vamos clamar o nome do Senhor junto, para que Ele se faça presente em tudo que vai ser feito, Senhor. Ó querido Deus, Pai amado e bendito, quero te agradecer, meu Deus. Antes de tudo, te agradecer por minha vida, pela vida da igreja. Ó Espírito Santo de Deus, te pedir as bênçãos celestial para cada um, meu Deus, que vai, Senhor, participar desse momento de celebração a teu santo e glorioso nome, Jesus Cristo, Filho de Deus amado. Te faz presente, Senhor, em tudo que vai ser feito, em cada oração, em cada momento de louvor, em cada, meu Deus, exaltação a teu santo nome. Ó Pai amado, abençoa a dirigente desse culto. Ó Deus, dá-lhe graça, dá-lhe sabedoria do céu. Ilumina sua mente, Senhor, para tudo que vai ser feito. Abençoa cada um que vai louvar. Abençoe a cada um que vai adorar, meu Deus, com oração. Pai celeste, Pai bendito, abençoe, meu Deus, aquele que vai trazer a tua santa palavra. Que o Espírito Santo de Deus conduza, meu Jesus. Conduza, meu Pai, com toda graça e poder, trazendo a tua palavra para falar ao coração de todos aqueles que estão precisando. Ó Pai bendito, te faz presente, meu Deus, no meio dos louvores, Senhor. Ó Pai, fala com o coração de cada um que vai ouvir cada momento de celebração. Entrego a Ti, meu Deus, porque eu sei, Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que só Tu pode fazer por essa igreja, só Tu pode fazer pelo mundo. Então toma a direção, Senhor, daqueles que vão louvar, daqueles que vão tocar, daqueles que vão dirigir, meu Deus, daqueles que vão celebrar a Tua santa palavra. Pai, celebramos com alegria, meu Deus. Celebramos porque Tu és um Deus grande, um Deus altíssimo, um Deus que está vivo no céu, para abençoar a todo o povo que clama pelo Teu nome. E aqueles também, Senhor, que vão Te ouvir, que ainda não conhecem a Tua palavra, que seja, Pai, que seja impactado pela presença de cada momento nesse culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vou ler o versículo no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Obrigada pela oportunidade. Te procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Te procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri que teu rio em mim
Querido Deus eterno Pai, Senhor, neste momento nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, a vida da nossa missionária Daisy. Meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Pai, que neste momento o Senhor visite o coração dela, que o Senhor visite a casa dela, meu Deus, o ministério dela, que o Senhor esteja abençoando com mão poderosa e mão forte, Pai. Fortaleça cada vez mais os seus passos na sua caminhada, meu Deus. Continue dando palavras de Deus, Pai. Use a boca dela, use as mãos dela, Pai. Nós sabemos que toda a vida dela é dedicada ao Senhor, que o Senhor possa contar com ela nesta obra, Pai. Agradecemos ao Senhor por ter colocado ela em
em nossa igreja, com o pastor Elias, que eles continuem, Pai, perseverando nessa obra, Senhor. Que tem nos ajudado, que tem nos mostrado o caminho certo, a direção, palavras direcionadas por Deus. Meu Deus, somos gratos, Pai, pela vida dela. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada pensamento, Pai. E o Senhor é o Deus de surpresa, que o Senhor seja surpresa na vida dela, Senhor. Meu Deus, que o Senhor conceda o desejo do seu coração para a glória do seu nome, meu Deus. Que o Senhor supre as suas necessidades espirituais, as materiais. Meu Deus, que ela continue sendo esse braço forte na vida do pastor Elias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo o amor que sentimos por ela, meu Pai, o Senhor possa estar abraçando a alma dela neste momento e ela possa se sentir amada e querida por todos nós, Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida da missionária Deise, da sua casa e da sua família, que o Senhor trouxe para congregar conosco, Pai. Assim louvamos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados. Mais uma vez vamos juntos meditar na palavra de Deus. 1 Reis 17, os versículos 13 e 14. Providência divina na adversidade. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. A doutrina da providência divina ensina aos cristãos que nunca estão presos à sorte cega, à casualidade, ao acaso, ao destino. Bem diferente do que as pessoas da época pensavam e diziam, que Deus tinha criado o mundo e tinha deixado o mundo ao acaso. Não, isso não é verdade. Deus criou o mundo e continua no controle de todas as coisas. E a Bíblia nos ensina o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, através de sua providência. E quando entendemos essa verdade, nós vamos constatar o quanto Deus é pessoal e está diretamente envolvido com cada um de nós. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem a sua permissão. Segundo o dicionário, providência é disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou uma necessidade. Providência divina é sabedoria suprema de Deus, com a qual Ele governa todas as coisas. Ou seja, é a maneira como Deus faz com que essa disposição prévia dos meios aconteçam na minha vida e na sua vida para se obter um fim, para evitar um mal ou uma necessidade. Cada acontecimento que vivenciamos chega como um novo convite a confiarmos no governo de Deus e também nos alegrarmos nesse governo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Romanos 8, 28. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia e poderosa de governar todas as coisas. O mesmo poder de criar todas as coisas é também utilizado por Ele para governar todas as coisas. O texto que nós acabamos de ler apresenta o profeta Elias. Seu nome significa Javé é o meu Deus ou o Senhor é o meu Deus e não existe outro.
Elias foi convocado por Deus para falar ao rei Acabe. Israel, povo separado por Deus para abençoar as demais nações da terra, povo que tinha presenciado as maravilhas de Deus no deserto, agora estava distante de Deus. Sempre que estamos distantes de Deus, Ele permite algo para voltarmos para Ele. Preste atenção. Pense na sua vida. Pense se os últimos acontecimentos que estão acontecendo. E veja se não é Deus dizendo: volte-se para mim. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, uma estrangeira, adoradora de Baal. Toda a ordem de Deus tem uma razão de ser. O Senhor tinha dito para o povo não se envolver com outros povos. É inevitável. Sempre vamos assimilar algo das pessoas com quem andamos. Com Israel não foi diferente. Essa união, Acabe e Jezabel, trouxe idolatria. Muitos deixaram Deus vivo e começaram a adorar Baal. Preste atenção. Sempre que nos envolvemos com pessoas que não pensam como nós, que não fazem como nós, que não acreditam como nós, sempre nós vamos achar que nós não vamos ser influenciados por essas pessoas. Mas é inevitável. Com quem nós andamos, nós vamos acabar nos parecendo com essas pessoas. Quando Pedro negou a Jesus, a criada disse assim: sim, você é um dele. A sua forma de ser lhe denuncia. Com certeza você deve fazer parte do grupo de Jesus. Entende? É inevitável. Por isso nós devemos ter cuidado. Amar, nós devemos amar a todos. Servir, nós devemos servir a todos. Querer o bem, nós devemos querer o bem a todos. Mas relacionamento, envolvimento, intimidade, dividir a mesa. Procure os que também amam Jesus. Baal era o deus da fertilidade humana e da natureza. Então, para eles, toda a colheita era atribuída a Baal, bem como a chuva, porque ele também era considerado o deus da chuva. Mas graças à providência divina, o Senhor sempre guarda fiéis. Foi assim e continua sendo assim. Deus tem os seus fiéis durante toda a história para dar continuidade aos seus propósitos. E é por isso que estamos aqui. Às vezes somos até tentados a pensar: só eu oro, só eu busco, só eu permaneço. Não se engane. Existem muitos espalhados sobre a terra a serviço do Senhor. E isso é um sinal da sua providência. Elias era um desses fiéis. E por isso Deus o convocou para dizer a Acabe que durante um tempo não haveria chuva sobre a terra. Foram 3 anos e meio sem chuva. Era o tempo dado por Deus para que o povo se arrependesse e se voltasse para Ele. Preste atenção. Tudo tem o seu tempo. Ainda há tempo, mas chegará um tempo que não haverá mais tempo. Portanto, se hoje você ouvir a voz do Senhor, obedeça, porque ainda há tempo. A sentença dada por Deus também tinha o propósito de mostrar aos adoradores de Baal que Baal não era senhor de nada, muito menos da chuva. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mesmo que no momento eu não entenda,
eu devo me submeter, porque vai ter fruto. A palavra foi dita e se cumpriu. Houve seca na terra, e dentre os muitos ensinamentos que podemos tirar deste texto, aprendemos aqui que sempre haverá providência divina em meio às adversidades para aqueles que confiam no Deus verdadeiro. Número 1. A providência divina não está limitada à natureza. Versículos de 3 a 6 diz: sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Elias era um habitante da terra. A seca também chegaria até ele. Crente fica doente. Crente passa luta. Crente também passa seca. Mas crente pode contar com a providência divina em todas as circunstâncias. A ordem de Deus foi: vai para o deserto. Por que o deserto? Logo o deserto, um lugar seco. Se o problema era a falta de água e Deus manda ir para o deserto. Porque a providência divina não está sujeita à natureza. Foi o Senhor que criou as estações. E Ele é maior do que as estações. Faça sol ou faça chuva, a providência de Deus chega. E chega de formas inusitadas. O texto diz que o Senhor deu ordens aos corvos para trazerem comida para o profeta. O corvo é uma árvore de rapina, que ela é carnívora. Mas até mesmo o corvo se submeteu à sua vontade de comer a carne. Mas ele fez o que Deus ordenou, porque toda a natureza está sujeita à voz do Senhor, à sua providência. Deus falou: vai para o deserto e lá eu vou te sustentar. Aqui também, amados, Deus estava usando a vida do profeta para mostrar a Israel que ele não tinha mudado, que ele não muda. O povo havia se esquecido de como foi cuidado por Deus quando esteve no deserto. Então ele usa a vida do profeta para mostrar e ensinar. Eu continuo o mesmo. Deus continua o mesmo, usando os seus servos fiéis para ensinar a outras pessoas. Hoje o Senhor faz um convite para ti. Você quer ser um dos servos fiéis para ensinar outras pessoas? Diga sim ao chamado do Senhor e seja um instrumento de bênção para essa geração. Só que às vezes nós estamos mais para Israel do que para Elias. Israel estava esquecido de Deus. E muitas vezes também nós nos esquecemos do poder de Deus, de suas providências no passado. E achamos que tudo está perdido. Ele não mudou. Ele não mudará. Na maioria das vezes, o deserto é o melhor lugar para estarmos, porque é um lugar onde só vamos ter o Senhor e vamos mais uma vez entender que Ele é suficiente. A situação está difícil.
As vacas estão magras? Ou não existem mais vacas? A chuva estragou a tua colheita? Ou nem colheita tinha? O comércio fechou? As vendas minguaram? Não se preocupe. A providência de Deus não está limitada à natureza das coisas. Confia ao Senhor a tua vida e Ele te sustentará. Número 2. A providência de Deus não está limitada à sociedade. Versículos 8 e 9 do capítulo 17 de 1 Reis diz: Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O ribeiro secou, porque não havia chuva. A adversidade também surge, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus. Elias obedeceu a Deus. Ele levou o recado para Acabe, depois ele foi morar no deserto, mas o ribeiro secou. Aqui, amados, nós aprendemos. E preste atenção, que bênção material nem sempre é sinal da aprovação de Deus. Bem como a adversidade também nem sempre é sinal da desaprovação de Deus. É justamente nesses momentos de adversidades, quando estamos obedecendo à vontade do Senhor, e a situação vai ficando cada vez mais apertada, cada vez mais difícil, que nós temos a oportunidade única de experimentar da providência divina de uma forma sobrenatural. O milagre só acontece quando a situação só pode ser solucionada por uma ação divina. Se uma tragédia nos atingir, e eu volto a repetir, tragédia também atinge o povo de Deus. Se uma tragédia nos atingir, temos apenas que esperar pelo momento em que Ele nos livrará. E é justamente nesses momentos que nós podemos dizer as mesmas palavras de Jó. Eu sei que meu Redentor vive e por certo, na hora certa, no momento certo, no tempo certo, no time certo, Ele vai se levantar. Tanto naquela época como nos dias atuais, a sociedade era formada por várias classes e também por vários credos. Deus enviou o profeta Elias para fora de Israel, onde o povo era mais adorador de Baal e também de outros deuses. O Senhor disse: vai para Sarepta, onde já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A gente não sabe como Deus falou com aquela mulher, mas Ele ordenou. E mesmo ela sendo idólatra, ela ouviu e obedeceu. Você já ouviu aquela expressão? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Não temas, crê somente. Só precisa ficar debaixo de suas asas. Viúva naquela época era um sinônimo de pobre. Existiam leis em Israel para amparar as viúvas, mas essa viúva não era israelita. Deus disse: a viúva vai te sustentar. Elias levantou e foi sem questionar, sem dizer e nem pensar: mas Senhor, como uma mulher pobre vai me sustentar? Você precisa de um milagre? Você está clamando por um milagre? Pare de questionar. Deus falou, faça. Deus mandou, obedeça. O único lugar que pode nos trazer segurança é a vontade de Deus. Elias confiou na providência divina
que não está limitada às classes sociais e nem aos credos. Por ser estrangeira, aquela viúva servia a outros deuses. Por vezes pensamos que as coisas estão difíceis, porque no lugar onde eu trabalho, ninguém serve a Deus. Muito pelo contrário, existem até altares a deuses que não são deuses. Ou as coisas estão difíceis porque na rua onde eu moro existem literalmente cultos ao diabo, pessoas que servem ao diabo. Ou as coisas estão difíceis porque a casa onde eu moro nem todos são cristãos. É por isso que eu não consigo. É por isso que está tudo fechado. É por isso que está tudo emperrado na minha vida. É por causa do lugar que estou. Igreja, Deus é maior do que qualquer altar. Se o Senhor te colocou no meio de outros deuses, como fez com o profeta Elias, quando mandou ele para Sarepta, é neste lugar que ele vai te fazer prosperar. Apenas confie e seja como Elias. Não se curve a Baal. Não se curve aos deuses estranhos. Não se curve ao mundo e nem às suas concupiscências. Praticamente, a nação toda de Israel tinha se dobrado a Baal. 1 Reis 19 e o versículo 18 diz que apenas Elias e mais 7.000 não tinham se dobrado a Baal. Em outras palavras, naquela época, existiam mais adoradores do diabo do que adoradores do Deus verdadeiro. Mas nosso Deus é e sempre será o maior. E quando foi para chover, quando chegou o dia que Deus disse agora vai chover, só precisou da oração de um para Deus agir. O segredo não está na multidão. O segredo não está em quantos estão comigo. O segredo é não se curvar a Baal. Elias ouviu a instrução e foi a Sarepta. Quem confia em Deus não tem dificuldade em obedecer. Sabe por que muitas vezes nós não obedecemos? Porque nós não confiamos. Porque existe incredulidade da nossa parte. Porque quem confia em Deus não tem dificuldade em obedecer. E surge no cenário uma viúva. A bênção de Deus em nós atingirá os que estão ao nosso redor. Aquela viúva ia morrer, mas a presença do homem de Deus lhe trouxe vida. O mundo está terrível. O mundo está em crise. O mundo está no engano. Mas a presença de Deus em nós é poderosa para mudar vidas, para tirar o homem do engano e trazê-lo para o Deus verdadeiro. Tudo que o mundo precisa é da presença de Deus. E a presença de Deus está em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O profeta chegou e quando viu a mulher em Sarepta, ele pediu água. E apesar da seca, ela devia ter pouquíssima água. A mulher não negou. Existia uma crença que não dar água a um viajante atraía maldição. Mas a verdade era que Deus já tinha dado a ordem. Não se preocupe. Se vão fazer, se vai acontecer. Quando Deus dá a ordem, lembra? Até o diabo obedece. Mas Elias não só pediu água, ele também pediu um bolo. A viúva só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Era o suficiente para fazer um bolo para si
e para o seu filho, e depois esperar a morte chegar. Mas o profeta falou: faça primeiro para mim, depois para si e para o seu filho. E a farinha e o azeite não vão acabar, até o Senhor fazer chover de novo na terra. Não vai acabar. Você tem feito para o Senhor? Não vai acabar. Aquela mulher não tinha o conhecimento de Deus que nós temos. Não tinha as experiências que nós temos. Não tinha a palavra que nós temos. Mas ela se submeteu à voz do profeta e não hesitou em fazer como ele deu a ordem. A farinha e o azeite era o que aquela mulher tinha de mais precioso naquele dia, e ela entregou ao Senhor. E aconteceu como o Senhor falou. Da panela, a farinha não faltou. Da botija, o azeite não acabou. Você tem feito assim? Tem confiado tudo ao Senhor? Tem dado ao Senhor o seu melhor sorriso, o seu melhor abraço, o seu tempo, que hoje é o que nós temos de mais precioso, é o tempo. Como as coisas passam rápido. Quando nós confiamos tudo ao Senhor, quando entregamos primeiro a Ele aquilo que consideramos nossa riqueza, nossa felicidade, nossa realização, nosso sustento. Quando nós entregamos a Ele, nós sempre vamos experimentar o milagre da farinha e do azeite. Não tenha medo de entregar ao Senhor a sua vida e tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. E por último, a providência de Deus não está limitada aos impossíveis dos homens. 1 Reis 17, os versículos 17 e 18 dizem: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Aquela viúva já tinha se tornado crente do Deus verdadeiro. Como mãe, ela se desesperou ao ver o filho morto. Mas ao mesmo tempo, ela nos ensina que se alguma providência poderia ser tomada diante da morte, só o homem de Deus teria a resposta. Ela não foi mais aos seus deuses. Ela foi ao homem de Deus, que naquela época representava a presença de Deus. Não há limites para a providência divina chegar. Nem a morte pode frustrar os planos de Deus. Elias orou e o menino ressuscitou. A morte nem sempre é literal. Às vezes, são situações onde você mesmo já se deu por esquecido ou vencido, por achar que não tem mais jeito, situações que você já deu como mortas. Quando entregamos a Deus e confiamos nele, a sua providência chega até mesmo para ressuscitar o que estava morto ou para criar do nada aquilo que não existe. Deus pode sim permitir acontecimentos infelizes para promover o bem daqueles que o amam. É o seu poder de forma sábia.
em fazer com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, até mesmo as adversidades. Quando Deus deu a sentença da seca para Israel, não era porque Deus não amava Israel, e sim porque Deus amava Israel e queria que Israel se voltasse para ele. Deus permitiu os 3 anos e meio de seca. Deus permitiu aquele deserto. Muitas vezes nós estamos dando crédito demais ao diabo. Tudo é o diabo. Sim, o diabo existe. E ele trabalha. E ele sabe fazer o seu papel. Mas o fim do diabo já foi escrito por Deus. Aleluia. Muitas vezes. E eu posso até dizer, na maioria das vezes, as adversidades que enfrentamos são oportunidades divinas para nos aproximarmos mais de Deus e entendermos que Ele também tem caminho no deserto e entendermos que Ele também tem mesa no deserto. A natureza, a sociedade, as impossibilidades humanas, nada impede de sua providência nos alcançar. Hoje, o Senhor nos diz: não olhe para a adversidade. Olhe para mim. Você não está só. Eu apenas não o criei, mas eu cuido de você e estou no controle de todas as coisas. Obedeça, confie, espere e descanse. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa palavra florescer muito mais dentro de ti. Que venha mais revelações. E que você possa ter uma semana crendo que mesmo que venham momentos difíceis, a providência divina é maior do que a natureza, do que a sociedade e do que as impossibilidades. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam presentes hoje e sempre na vida da nossa igreja. Amém e amém.